A insegurança que preocupa o Rio Grande do Sul virou pauta na maioria dos candidatos, não só aqui em Canoas, ou também em Porto Alegre. A gente recebeu boa parte deles, né, num momento de pré-candidatura, os de Porto Alegre, depois os candidatos de Canoas, todos eles falaram sobre segurança pública. Para atender a essa demanda, um grupo de especialistas criou a Agenda Segurança Cidadã, para auxiliar as cidades no enfrentamento e prevenção à criminalidade. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o especialista em segurança pública, Eduardo Pazinato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado uma vez mais pelo convite. Bom, Pazinato, a gente perguntou, e é bom a gente destacar essas diferenças entre os municípios. Claro. Por exemplo, Porto Alegre acaba concentrando não só um número maior de habitantes, mas um fluxo de pessoas intenso de regiões satélites, né? Regiões, cidades, municípios que estão aqui na região metropolitana, e com isso a gente sempre falava, né? Você que está nos assistindo, a gente está recebendo os candidatos a prefeito de Porto Alegre, mas se você mora em Canoas, com certeza isso vai te interessar, Claro. porque mais cedo ou mais tarde, seja trabalho ou até mesmo procurando alguma atividade de entretenimento, por exemplo, você vai à capital. E a visão contrária, uma outra peculiaridade, é esse movimento aqui de Canoas. Porque como a cidade é cortada por rodovias, como a 448 ou a BR-116, tem um fluxo intenso de pessoas, e aí vamos imaginar até mesmo de criminosos, né, de outros municípios que Claro. vão até Porto Alegre praticar o crime, ou até mesmo em Canoas. Essas peculiaridades levam a planos e projetos diferentes em segurança pública? Não tem dúvida. Na verdade, o crime e a violência não delimitam a sua atuação por fronteiras físico-geográficas, né, que, na verdade, informam os limites, né, do município de Porto Alegre com Canoas. Sim. Na verdade, esta dinâmica é muito fluida e o que existe é cada vez mais uma interiorização, inclusive, do fenômeno da violência e do crime, não só no estado do Rio Grande do Sul, como no Brasil como um todo. Então, cada vez mais, os prefeitos, os mandatários são instados a terem uma postura mais proativa e fazerem isso com a indução de uma gestão integrada e com a captação de recursos também numa parceria entre o Estado e a União e, quem sabe, até da iniciativa privada e de organismos internacionais. Bom, no caso das polícias, por exemplo, quando a gente fala em inteligência, planejamento, enfim, outra diferença ou peculiaridade de um município para outro é imaginar que na capital, por exemplo, a gente tem um número grande de roubo a veículo, Claro. né? Até mesmo o latrocínio cresceu em função disso. E cidades, por exemplo, do interior, cidades menores, esse índice deve ser menor. Mas a gente tem, por exemplo, os roubos a bancos, né? O pessoal explodindo caixa eletrônico, até mesmo em ações com troca de tiros e brigadianos e estruturas que são bem menores que a da capital. Tudo isso tem que ser pensado na hora de falar em segurança. Há pontos comuns, né, independentemente do tamanho da cidade, do porte da cidade, se pequena, média ou grande, mas há, sem dúvida, peculiaridades locais, regionais, que precisam ser consideradas na elaboração de um plano local de segurança cidadã. E é isso que esta Agenda Municipal de Segurança Cidadã está preconizando. É um conjunto de sugestões que levam em conta questões gerais, mas também peculiaridades locais e regionais. Sim. Agora vamos sair das peculiaridades e vamos para as questões gerais, né? Certo. O que deve ser foco? Qual o foco dos municípios, dos prefeitos de cada município que vão agora assumir em janeiro na segurança? Existe algo em comum entre eles no Rio Grande do Sul? Não tem dúvida, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, né? Esta agenda que foi gestada pelos institutos, o instituto ao qual eu faço parte, que é o Fidedigna aqui no Rio Grande do Sul, o Instituto Igarapé no Rio de Janeiro e o Instituto Sou da Paz em São Paulo. Ela foi elaborada justamente não só para subsidiar os candidatos a prefeito, a prefeita dos municípios brasileiros, mas também melhor informar o cidadão e a cidadã na escolha do seu voto, né? E tem pelo menos 4 pontos que são comuns, né, e que poderiam servir de norte para esse processo. Primeiro, os municípios precisam formar uma estrutura de governança em nível local. Pode ser uma secretaria, uma superintendência, um gabinete de gestão integrada. Essa centralidade da segurança precisa estar conformada numa estrutura de gestão que vai capitanear e vai liderar a construção de uma agenda municipal de segurança, articulada com a captação de financiamento e com apoio técnico e financeiro do Estado, da União e de outras formas de captação. Sim. O segundo aspecto importante, é fundamental que se trabalhe cada vez mais a gestão da informação e do conhecimento. É preciso produzir diagnósticos locais justamente para compreender a dinâmica da violência e do crime em cada uma dessas cidades, em cima desse diagnóstico mais técnico, mais assertivo. E isso pode ser feito em parceria com universidades, com institutos de pesquisa, construir um plano local territorial integrado que possa dar conta dessas peculiaridades, apontando caminhos, fixando metas e indicadores de monitoramento e avaliação.
A terceira característica desta agenda, um norte, um eixo estratégico dessa agenda, é justamente a construção de políticas públicas de segurança, de projetos voltados à prevenção social das violências, segmentados nos públicos mais vulneráveis, mais vitimizados. Juventudes, a dinâmica da violência doméstica intrafamiliar, mulheres, jovens, pardos e negros, muitas vezes vitimizados pela própria atuação da violência institucional do Estado ou mais vulnerabilizados por falta de oportunidades. Então, um conjunto de projetos e ações que se debrucem sobre essas questões. E, por fim, o protagonismo da Guarda Municipal, das guardas municipais, né, que podem, a partir da Lei 13.022, que é uma lei geral, uma lei federal, contribuir para o patrulhamento municipal preventivo, atuar na mediação de conflitos, na justiça restaurativa de conflitos interpessoais e coletivos e, com isso, contribuir em apoio à Brigada Militar, à Polícia Civil, às demais agências, a construir essa sensação de segurança, reduzindo os riscos reais de vitimização de violência no espaço da cidade. Nessa última questão, dá para a gente imaginar, já que a Guarda tinha a função de guardar patrimônio dos municípios, né? Porque a Brigada Militar estar, por exemplo, nas praças, no interior do estado, a grande concentração num domingo, por exemplo, num final de festa, numa noite, são as praças, né? Ou no final de tarde, as praças do município, próximo àquela geografia, ou melhor, aquela característica arquitetura do interior, né? Clássica de uma cidade. A igreja, a praça central. E ali, por que ter o policiamento da Brigada Militar se pode ter o policiamento da Guarda Municipal, que já estaria fazendo essa função? Não tem dúvida. E essa agenda ela reconhece justamente essa inovação legislativa e uma transição porque passam as guardas de uma zeladoria eminentemente patrimonial, né? Sim. De um trabalho de cuidado mais físico, material do próprio público municipal, para uma transição para a defesa da vida. Quer dizer, é necessário investir em tecnologia para a segurança do patrimônio físico, material das prefeituras. Então, coloca-se alarmes. Claro. Na escola, no posto de saúde. Monitoramento de câmeras. O monitoramento de câmeras, claro. CFTV, com uma central de comando e controle, libera-se o guarda municipal como mais uma agência, né, uma Sim. agência municipal de segurança, a principal agência municipal de segurança, a de forma integrada com Brigada Militar, com Polícia Civil, contribuir justamente para o patrulhamento municipal preventivo. Isso hoje é lei, claro. Né, está vigorando, é uma lei federal, é possível. E aí poderia surgir um questionamento, né? Mas como o município vai fazer endividado, sem recurso? Né? Essa seria a pergunta que eu ia te fazer agora, porque tu tocaste, né, num primeiro momento, em buscar parcerias, né, de forma efetiva e gerenciar de forma mais específica esses recursos, porque a gente sabe que a saúde e a educação acaba caindo no colo do prefeito, a gente sabe que a união com o Pacto Federativo, às vezes, acaba complicando a vida do prefeito, recursos escassos, e a gente vive numa crise. Aí o prefeito está me assistindo agora dizendo, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou armar a guarda? Como é que eu vou botar as câmeras de vigilância? Como isso pode ser feito? A gente precisa ser bastante honesto do ponto de vista intelectual, inclusive. Né? Não há possibilidade de qualificar a segurança da cidade sem investimento. Tá? Ocorre que esse investimento, uma segunda etapa é a questão financeira. A primeira é a capacidade institucional de gestão que o prefeito e a prefeitura vão ter para angariar esforços em prol dessa captação de recursos. Essa lei federal ela prevê, por exemplo, o estudo de impacto de segurança pública. Nenhum prefeito regulamentou essa lei federal em âmbito municipal, criando o EISP, né? Tem o estudo de impacto de vizinhança, sim, tem o EIA-RIMA nas questões ambientais, que prevêem contrapartidas do investidor privado, por exemplo, ao se estabelecer numa determinada área, ele tem contrapartidas a oferecer ao poder público para mitigar o efeito do empreendimento, por exemplo, de um complexo habitacional, de uma indústria, etc. Né? Bom, esta lei federal que regula e que normatiza essa mudança do perfil de atuação das guardas municipais também preconiza a criação de um estudo de impacto de segurança, sim, que poderia ser uma fonte extra de receita, não com recurso municipal, mas vinda do empreendedor que aplica recursos naquela cidade, sim, e que poderia carregar recursos para um fundo municipal de segurança. Perfeito. Uma outra é buscar recursos com conveniamento com o governo federal, então ao Fundo Nacional de Segurança Pública, e havendo uma estrutura com capacidade técnica, poderia elaborar projetos no rol desta agenda de segurança cidadã para buscar esses recursos com o governo federal. Uma outra dimensão, buscar parcerias institucionais. Não há recurso no Estado, mas há a possibilidade de um patrulhamento municipal preventivo integrado, da guarda com a brigada. Isso traz mais sensação de segurança, reduz o risco de violência e o diferencial da segurança acaba atraindo também investimentos econômicos na cidade. Claro, cidade segura. Cidade óbvio. segura, maior atração de investimentos. Né? E a outra possibilidade é emendas parlamentares, né, que existem nessa captação de recursos via
os parlamentares que representam aquela cidade ou aquela região. A outra possibilidade são consórcios intermunicipais, né? Vários municípios se reúnem, fazem uma compra coletiva, reduz o valor do veículo, reduz o valor do armamento, do uniforme, da capacitação e com isso permite que se amplie. Uma outra possibilidade é buscar recursos internacionais, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial. E para todas essas opções e essas possibilidades existentes, esse rol dessas 4 previsões da agenda, uma estrutura de governança local, gestão da informação, um observatório, tratamento de dados, projetos de prevenção social da violência e uma guarda municipal equipada, bem aparelhada e formada com esse viés preventivo, são medidas básicas que precisam ser trabalhadas. 2 pontos que eu vou destacar dessa última fala tua aí, Pazinato. A primeira, o protagonismo dos vereadores também. Além do prefeito, os vereadores também podem trabalhar em conjunto, legislando em prol dessa agenda. Sem dúvida. Eu imagino também para buscar investimento internacional em algumas regiões estratégicas, como as fronteiras. A gente seguido acaba noticiando aqui ingresso de contrabando de cigarro, de outros produtos e até mesmo tráfico de drogas, e isso interessa, né, fundos internacionais no combate ao tráfico de drogas, entre outros crimes. Então, o controle na fronteira do Brasil pode ser um chamariz, né, pode ser uma isca para se atrair esses investimentos. Sobretudo para municípios gaúchos, né? Exatamente. E falando mais da nossa realidade regional, sem dúvida. Agora, vamos dizer assim, quais cidades que se engajaram no tema da segurança e que deram resultados positivos no combate à violência, para a gente dar algum exemplo desse raciocínio, essa municipalização, entre aspas, da segurança pública? O exemplo basilar, digamos, fundante desse novo campo de atuação dos municípios vem lá em meados da década de 90 com o Diadema em São Paulo, né? É ainda hoje considerado um case de como o município pode atuar nessa área. Nós tivemos ao longo dos anos 2000, já sob a égide do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, várias experiências no Brasil municipais, né? Pegando só o caso do Rio Grande do Sul, nós temos todo o eixo metropolitano da Serra Gaúcha, da região norte e da metade sul envolvidos nesse processo. Pelo menos 62 cidades gaúchas atuam de modo mais proativo na área da segurança. Vou te citar 2 do nosso eixo metropolitano, Canoas e Novo Hamburgo, né? São 2 cidades que investiram ao longo dos últimos anos exatamente na conformação de uma política municipal de segurança cidadã, né? Os resultados apareceram e vêm aparecendo em Canoas. Óbvio que há avanços, né, e retrocessos, isso é parte desse fluxo de incidência da dinâmica da violência e do crime e também do contingenciamento de recursos no âmbito federal, no âmbito estadual, obviamente tudo impacta o funcionamento. Mais recentemente, o município de Novo Hamburgo inovou ao buscar recursos, inclusive, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós estamos lá implantando um observatório da segurança cidadã, em parceria com o Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito Santa Maria, e vemos que neste semestre houve uma redução de 37% dos homicídios, de 100% dos latrocínios, né? 22 vidas foram salvas por conta de uma política de segurança que coloca a vida no centro desta atuação. Organiza-se com uma Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, um gabinete de gestão integrada, projetos de prevenção social da violência e do crime, uma guarda municipal bem equipada e bem formada, né, integrado com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, e toda esta política é responsável, né, mediante um monitoramento e uma avaliação sistemáticos, permanentes, pela garantia desses resultados. Claro que ainda há o desafio dos crimes violentos, né, do roubo a pedestre, do roubo de veículos, mas isso é fundamental e para que se possa justamente controlar e reduzir essa dinâmica da violência e do crime que cresce no Estado como um todo e no país, que haja efetivamente um protagonismo dos municípios. Tem caminhos, né? Não tem receitas, sim, mas há caminhos. Não, está, né, provado. Há exemplos, com há certeza, cases. Com todos os exemplos que tu deste agora e também os focos e itens, né, a agenda mesmo, tudo que está escrito nela. Perfeito. A gente tem, então, condições hoje de afirmar que é possível ter um protagonismo municipal frente à segurança pública, né, frente à criminalidade e à violência, como tu bem disseste, que está crescendo não só na região metropolitana, mas em todo o estado e país. É possível, isso está claro. Bem organizado, né, e bem estruturado é possível. Agora, vários candidatos, né, e eu não vou citar nomes aqui, claro, mas como especialista, eu te pergunto, houve algum exagero ou exageros, por exemplo, até onde o município pode ir ou não? Porque na hora da campanha se promete muita coisa, né? Por exemplo, vou citar aqui, não especificamente algum candidato, perfeito, mas o que tanto se fala no Rio Grande do Sul, a deficiência que temos em vagas, né, nos presídios, por exemplo, né, nosso problema no sistema prisional. É possível ter protagonismo nessa área dentro do município, afinal de contas, é caro, né, construir um presídio é caro,
E até que ponto a prefeitura pode trabalhar isso com o Estado, por exemplo. Não Claro. ela assumir a construção, mas em parceria com o Estado. Cedendo terreno, por exemplo? Não tem dúvida que há excessos, né? Há alguns arroubos aí verbais e buscando atrair com isso voto sem um respaldo técnico da viabilidade de uma proposta aqui e outra colar. Mas, em regra, o que me parece é que não há uma sobreestimação dessa possibilidade, não há um superlativo de propostas. Há, pelo contrário, um desconhecimento das potencialidades que o município tem. Pegando o teu exemplo apenas para fins de raciocínio, o município pode se colocar à disposição do Estado ou da própria União, até porque a tendência em relação ao sistema prisional são presídios menores, fortalecendo o cumprimento da Lei de Execução Penal e da Constituição Federal, quer dizer, a ressocialização junto às famílias do apenado e não grandes complexos prisionais. Né? A exceção é de Canoas, porque foram fragmentados dentro de uma política muito mais ampla ligada à política municipal. Então, o município pode sim ser proativo e oferecer um espaço físico, um terreno, inclusive colocando o tema da segurança ligado ao desenvolvimento. Sim. Aquelas empresas que se instalarem no entorno dos presídios, que é o caso de Canoas, foi alterada a lei do Fundopem, tem incentivos fiscais. E com isso a geração de trabalho e renda também se dá a partir dali. A outra dinâmica é na prevenção terciária. Sim. Aquele apenado que cumpre pena e sai do sistema prisional pode ter nos projetos de prevenção do município um espaço justamente para buscar preparar a sua reinserção social. Né? Bom, Eduardo Pazinato, seja sempre bem-vindo, traga soluções, porque de problemas a gente já tem vários, tá? É verdade. E é por isso que a gente sempre te convida, porque está pensando a questão, é um especialista na área. Seja sempre bem-vindo, Eduardo Pazinato. Eu te agradeço e deixo como sugestão, quem tiver interesse de conhecer mais da agenda, acessar lá na íntegra, www.institutofidedigna.com.br. Tem um banner específico, pode acessar na integralidade a agenda e nós ficamos também à disposição sempre para o diálogo e agradecendo o teu convite do programa. Saio daqui com esperanças, Pazinato. Maravilha. Que bom. Seja Maravilha. sempre bem-vindo.